Meu Deus, não fazem isso. E há muitas contas que estão a ser feitas, a calculadora política está na mão de vocês. E há um histórico, apesar que o Manuel José não acredita muito nisso, o MPLA de eleições a eleições vai perdendo 10%. Há esse risco, e a olhar para a cultura política do angolano e a olhar para a organização de quem pretende retirar o MPLA do poder, acredita que o MPLA poderá perder mais de 10% nas próximas eleições? E o que o MPLA está a fazer, por exemplo, para se manter ou voltar aos níveis de ter maioria qualificada? Isso é preciso muita crença para acreditar nisto, digamos. A minha convicção continua igual. As eleições de 2022 foram uma falcatrua, os dados não são reais e, portanto, não podem ser usados numa equação com dados reais, ok? Em relação a, digamos, à possibilidade ou ao desejo, aí eu sempre digo, é preciso não confundirmos desejos e realidade, ok? Portanto, a maneira como nós vivemos esses últimos anos mostram um MPLA que não é democrático e, portanto, você não vai tirar um regime desse tipo do governo com votos democráticos. Portanto, eles vão procurar manipular os processos. Reparem que nós hoje tivemos que analisar aquilo que são os elementos de uma democracia. Você não tem nenhum elemento, aquilo que chamam os 5 pilares, os 5 elementos que são os pilares da democracia, você não tem nenhum a funcionar em Angola. Portanto, eu queria aqui recordar apenas 3. Primeiro, é um governo de responsabilidade. Governo de responsabilidade quer dizer, é um governo que presta contas ao povo. Ok? Você não tem. 2. Um poder judicial independente. Portanto, você não tem democracia onde não tem um poder judicial independente. Você em Angola não tem. Okay? Então, se você não tem um poder judicial independente, não tem outro caminho para a democracia. Portanto, e depois a questão da própria cultura democrática na nação. É que a democracia ainda não é uma cultura em Angola. Só o facto de nós termos aí, e mesmo até do ponto de vista jornalístico, é uma coisa que dá pena. O Adão de Almeida, depois de ser indicado, para mim, nomeado, foi ainda mais eleito de mão, como é que chama isso? Mão levantada. Com mão levantada, e votaram 190 deputados. É isso que, portanto, ele foi votado sem nenhuma oposição. Quantos deputados o país tem? São 200 e tal, as minhas contas. 220. São 200 e tal. Quer dizer, 220. 220 deputados. 220, 220, né? Votaram 199 ou coisa assim. E a ausência dos demais deputados para as notícias não fazem diferença. Quer dizer, no fundo também, digamos, o fato dessas votações por aclamação acontecerem assim de forma tranquila mostra que os próprios parlamentares, os próprios deputados que têm imunidades, têm pânico. Aquilo não é medo, aquilo é o medo é prudente, aquilo é viver debaixo do pânico, vivem com pânico de perder a posição. Então você não tem uma cultura democrática, porque quem não esteve de acordo nisso, e nem eu, por exemplo, não votaria a ninguém por assim improvisado, porque, por exemplo, se é um parlamento, tem uma presidente do parlamento, ok? Não existe nenhum problema real nisso. E me apresenta um outro, eu não vou votar no outro simplesmente por pirraça, porque o outro está a trabalhar, nós não pedimos outro, por que você está a trazer outro? É capricho. Quer dizer, no fundo, a nomeação do Adão de Almeida é um capricho, porque nunca ouvimos ainda nenhuma denúncia contra a Cerqueira. A Cerqueira não está doente. Assim, portanto, o capricho do bureau político do MPLA, a UNITA também seguiu, todos foram votar.
Quer dizer, você nem nos partidos de oposição, você tem a chamada coragem democrática. Então, a batalha de 2027 é grande. Por quê? O risco dos levantamentos populares é grande também, okay? Porque o número de pessoas insatisfeitas com o MPLA é grande, muito grande mesmo, ok? E essas pessoas, sobretudo, e aqui é onde eu vejo a parte crítica, não se sentem representadas por ninguém. Vão falando de forma isolada nisso, mas não tem nenhuma instituição, nem igreja, nem partido de oposição, que representa efetivamente essas vozes. Isto é o grande perigo, portanto, para 2027 nós temos um grande perigo de levantamentos populares. Há esse risco. Frei, como é que os partidos têm se preparado para colocar na equação esse nível de descontentamento que acaba por marcar a realidade, principalmente da periferia, das cidades, principalmente das grandes cidades do nosso país? Olha, os partidos de Angola, todos, absolutamente todos, são proselitistas. Proselitistas. O que é que isso quer dizer, Frei? O proselitismo é tipo isso que faz as igrejas, né? Tipo tentar angariar fiéis. Isso. Os partidos políticos de Angola procuram mobilizar militantes, ok? E procuram uma afirmação do partido. Este é um grande erro que tem os partidos em Angola. MPLAs, UNITAS e Companhia Limitada. Procuram prosélitos. Em vez de aparecer com um discurso de integração em que as pessoas seguem o partido ou seguem um projeto do partido sem precisarem de ser do partido, você ainda não tem esse tipo de discurso. Você ainda tem de ser da UNITA e ser do MPLA. Quer dizer, no fundo o que você tem em Angola é assim: você vota no MPLA porque você é do MPLA. Você vota na UNITA porque você é da UNITA. O que se tinha conseguido em 2022, a UNITA tinha conseguido bastante bem isto, era das pessoas votarem na UNITA sem serem da UNITA. Mas esse discurso não mudou. Porque as pessoas tinham que votar nos partidos políticos, não por eles, mas pelos seus programas. Pelos seus programas. Mas para as pessoas se reverem ou se identificarem com os programas desses partidos, é que os partidos já hoje tinham que também estar identificados nas causas do povo, no problema do povo, no problema da fome, no problema dos desalojamentos forçados, no problema hoje de um monte de crianças que estão fora fora do sistema de ensino, no problema dos presos políticos. Por exemplo, esse caso que o Manuel José apresentou do Caolo, não é isso? Praticamente, vamos dizer, é uma batalha paralela, digamos, paralela para dizer distante, que os partidos políticos não se envolvem nelas, mas que é de interesse daquilo que chama a sociedade civil. Daí que digo que Para concluir, Frei, existe, para concluir, existe sim a possibilidade objetiva e o desejo, sobretudo o desejo, de em 2027 haver uma alteração política, e era muito importante também para o MPLA sair daí e se reorganizar e o país começar a respirar, mas como as coisas estão a andar, o risco de manipulação continua altíssimo. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,